Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje e hoje eu quero falar com vocês sobre testes para retorno ao esporte após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Antes de começar o episódio, eu quero que todos aqui estejam cientes de por que é importante termos testes para critérios para alta e não apenas liberar o indivíduo de forma subjetiva. Os critérios objetivos para retorno ao esporte, eles são importantes para que a gente tenha uma segurança maior no retorno ao esporte, para que a gente consiga ter também o melhor desempenho no retorno ao esporte. Então a gente foge cada vez mais da subjetividade e do risco que o retorno ao esporte nos traz para uma reconstrução do LCA. E quais são esses principais testes? Como que a gente realiza? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje eu não vou me atentar ao critério tempo. Nós já temos episódio aqui no Clube do LCA falando sobre o critério tempo. Eu vou falar especificamente sobre os critérios objetivos para alta pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Bom, critério para alta é uma das coisas que eu mais gosto de falar quando penso em retorno ao esporte. E uma das coisas que eu gosto de citar é que o retorno ao esporte ele começa no dia 1 da fisioterapia e vai até o último dia. Ele não começa na fase final de reabilitação. Por quê? Se o indivíduo não atravessa a fase inicial, ele não vai cumprir objetivos que são importantes para chegar na fase intermediária. A mesma coisa entre a fase intermediária e a fase final. E os testes, critérios precisam ocorrer não só no período de alta, mas em todo o período de reabilitação. Dessa forma, a gente vai reduzir o risco de uma relesão, ou seja, de uma nova lesão de LCA, seja uma lesão do mesmo lado ou do lado contralateral, e também vão evitar problemas futuros, não só problemas ligados ao ligamento cruzado anterior. Além disso, a gente consegue avaliar se esse joelho ele é capaz de suportar as demandas do esporte do indivíduo e também, pensando em dados estatísticos, a gente consegue perceber se esse atleta que está retornando ao esporte, ele está cumprindo os mesmos valores que ele atingia antes de ter uma lesão. Claro que esses dados estatísticos eles vão ser muito mais focados quando a gente pensa em comparação em indivíduos que já têm esses dados prévios, o que é difícil, então vai ser muito mais comum em clubes, em academias, onde essa avaliação ocorre periodicamente. Bom, Thiago, mas quais são esses principais testes de que você tanto fala? Vamos lá, a gente tem testes de força muscular, a gente tem testes funcionais, a gente tem testes de equilíbrio, a gente tem testes que estão relacionados à percepção do indivíduo, a questionários, a gente tem também o controle de carga e a fadiga, que é importante de ser muito avaliado. Pensando na força muscular, a gente precisa avaliar esse indivíduo principalmente com o padrão ouro, que é a avaliação isocinética do movimento. A avaliação isocinética ela vai servir para a gente comparar o nível de força de uma perna com a outra, para a gente avaliar o equilíbrio muscular. Aliás, não apenas de uma perna para outra, mas também da mesma perna. E o que a gente espera aqui como um critério para alta? Que esse indivíduo tenha uma força de quadríceps, ou seja, da parte anterior da coxa, pelo menos 90% quando comparado ao lado contrário. O mesmo deve ocorrer quando a gente pensa na força de isquiotibiais, que são posteriores de coxa. Porém, eu estou falando apenas de comparar uma perna com a outra. A gente corre um risco aqui de que muitas vezes a perna contralateral, ou seja, a perna que não foi lesionada, também ficou fraca porque foi negligenciada no início da reabilitação. Então a gente precisa ter uma avaliação também daquilo que a gente chama de razão IQ, ou seja, razão isquiotibiais sobre quadríceps. É o quanto de força eu tenho nos meus isquiotibiais comparado ao quadríceps da mesma perna. E o que eu espero aqui é uma razão de pelo menos 60%. Então, quando eu divido o valor da força de isquiotibiais sobre a força do quadríceps, eu espero pelo menos 60% de força. E tem algo que chama de razão funcional. Razão IQ funcional. Essa razão diz respeito à força excêntrica de posteriores de coxa sobre a força concêntrica de quadríceps. Aí, pensando na força excêntrica, a gente consegue produzir um pouco mais de força. Então, essa proporção vai ser um pouco mais parecida, vai ser em torno de 80%. E claro, o isocinético ele é o teste mais confiável, ele é o teste mais estudado, mas nós temos também outros tipos de testes que podem ser através de força isométrica, como um dinamômetro manual. Porém, a desvantagem do dinamômetro manual é que ele não avalia força funcional, porque ele avalia apenas a força em um determinado
ângulo. Além disso, eu vou precisar ter esse meu avaliador muito bem treinado para que eu não tenha erros de medida. E eu posso ter também testes de forças um pouco mais funcionais, como agachamentos unilaterais e atividades de força um pouco mais dinâmicas, mas o mais conhecido é através do exame isocinético. Outro tipo de teste, testes funcionais de salto. E aqui não são testes que avaliam força, mas são testes que dependem de força. Eu vou falar de 3 que são os mais utilizados, mas vou citar um outro que também é interessante de ser realizado. Eu estou falando de rope test. Quando eu falo de testes de salto, eu falo do rope test. E aí nós temos o single leg rope test, o triple rope test, crossover rope test e um plus que eu vou passar para vocês, que é o timed rope test. O que nós precisamos para fazer os rope test? Todos eles. Nós precisamos ter uma distância de 6 metros por 15 centímetros. Então eu deixo uma demarcação de fita ou de qualquer coisa que possa demarcar o piso a uma distância de 6 metros por 15 centímetros de largura. E a partir disso, vou fazer testes de salto unipodal, ou seja, com uma perna só, de forma simples, de forma tripla, de forma cruzada e através do tempo. De forma simples, o single leg rope test, eu tenho um salto único. Então eu avalio o quanto que esse indivíduo consegue saltar de distância em um salto só. O salto triplo é a mesma coisa, porém agora são 3 saltos em sequência e eu avalio a distância no terceiro salto. O crossover também é avaliado com 3 saltos, porém dessa vez os saltos não são lineares ao cruzamento sobre a fita de 15 centímetros de largura. E também é avaliado a distância nesse caso. O time do rope test é o único que não avalia a distância. Ele avalia o quê? Qual o tempo da distância percorrida saltando de uma perna só para percorrer 6 metros de distância. Então eu tenho 3 testes que avaliam a distância, eu tenho um teste que avalia o tempo. O que eu espero a partir deles é o mesmo que eu espero da avaliação isocinética, uma simetria de força de pelo menos 90% entre uma perna e outra. Porém, é interessante que nesse tipo de teste a gente consegue observar um pouco. Então, não avaliar apenas de maneira objetiva, ou seja, através dos números, mas também avaliar de forma subjetiva, verificando como que o indivíduo faz determinados movimentos, como que ele salta e como que ele aterriza. Ele tem mais dificuldade de um lado do que do outro, que talvez possa não ser representada nos valores numéricos. Dentro dos testes que envolvem equilíbrio e propriocepção, nós temos o Y-Balance Test, ou Modified Static Excursion Balance Test, que apesar do nome ser chamado de balance, ele não avalia apenas o equilíbrio, avalia mobilidade, avalia controle neuromuscular. E nesse tipo de teste, avalia-se a maior distância atingida durante a permanência de uma perna só apoiada no chão. Então o indivíduo fica no meio de um Y no chão, e dentro daquele Y, ele tenta alcançar 3 distâncias, uma anterior, uma póstero-lateral e uma póstero-medial. Com uma perna apoiada, outra ele vai tocar no chão e vai retornar. Existem valores que são preditos através do tamanho do membro inferior desse indivíduo e através de um cálculo espera-se que ele atinja pelo menos 94%. Também é possível avaliar e comparar uma perna sobre a outra. Então, será que ele alcança mais com a perna não operada do que com a perna operada? É que a gente considera também 90% de simetria. Um detalhe é que esse não é um teste tão fundamental, esse é um teste um pouco mais secundário. Tem um outro teste, que é um teste de agilidade, que é o T-teste. Esse teste vai ser muito importante, principalmente para os indivíduos que praticam esportes que envolvem mudança de direção. E para isso, é feita uma demarcação com um T, através de 4 cones, onde o indivíduo corre de forma anterior, desloca a lateral, vai para outra lateral, volta para o centro e volta de costas. Então há uma demarcação de T e o indivíduo percorre esse T no menor tempo possível. Espera-se que a média de 3 tentativas ele consiga atingir abaixo de 11 segundos. Mas é claro que existem esportes diferentes, individualidades diferentes, onde a gente precisa levar em consideração para esse teste, que se avalia muito a capacidade de realizar um movimento. Mas provavelmente, durante a reabilitação, você já vai ter feito esse tipo de movimentação com o seu paciente, com o seu atleta. E dentro dos questionários, quando a gente parte para avaliação um pouco mais de percepção do indivíduo sobre a sua lesão, nós temos questionários funcionais e questionários de percepção psicológica. Dentro de questionários funcionais, o mais utilizado é o IKDC, International Kidney Document Committee. E dentro da análise psicológica do indivíduo,
ao ACL-RSI, que é a sigla para Anterior Site Ligament Return to Sport Index. Ambos os questionários, quanto maior a pontuação, melhor. E também é interessante que se faça a avaliação por esse tipo de questionário durante o tratamento. Eu costumo fazer em torno do 3º, 6º e 9º mês. Um detalhe interessante é que muitas vezes você não quer perder, entre aspas, tempo, pensando que você é um fisioterapeuta, durante a sessão para realizar os questionários. O que eu costumo fazer é deixá-lo em um link, através de um formulário, enviando para os pacientes. Eles fazem em casa, depois eu avalio e interpreto os resultados. E sobre aquilo que eu falei, sobre controle de carga e de fadiga, é importante que a gente faça isso durante todo o tratamento. Inclusive, que a gente chegue na fase final também colocando esse indivíduo em situações de jogo, em momentos que ele esteja cansado também, porque isso vai acontecer quando ele retornar de fato ao jogo. Bom, Thiago, mas como que a gente faz para integrar todos esses resultados? É importante a gente entender que uma tomada de decisão não vai ser baseada em um único critério. E esse é um erro que eu vejo acontecer constantemente. As pessoas se apegam muito ao critério isocinético, ao critério de força. Apenas ele não é critério para alta. Nenhum teste isolado, repito, nenhum teste de maneira isolada vai determinar o return to play, o retorno ao esporte. Quando a gente utiliza os resultados em conjunto, a gente consegue formar um perfil funcional muito mais completo para esse indivíduo ter muito mais segurança no seu retorno. Além disso, quando a gente pensa em alta, é importante que a gente tenha uma comunicação assertiva com esse atleta, com esse paciente, com a equipe, se ele possui um treinador, e explicar desde o início a importância de seguir todos os critérios para que não haja uma chance maior de uma nova lesão. Bom, pessoal, recapitulando aqui para vocês, um breve resumo. Nós não podemos esquecer que apenas o critério tempo não é um critério fundamental. É importante que a gente tenha critérios objetivos, critérios a partir de testes a serem realizados, principalmente testes que envolvem força muscular, testes funcionais de salto, testes de mudança de direção, de equilíbrio e questionário para que a gente consiga entender como o indivíduo está se percebendo com aquela lesão, se ele de fato acredita que está apto para retornar ao esporte. Bom, se você quer se aprofundar mais nesse tipo de conteúdo, quer entender cada vez mais sobre reabilitação e prevenção de joelho e de ligamento cruzado anterior, não deixe de acompanhar o Clube do LCA no Instagram. Todo sábado, às 8h08 da manhã, um novo episódio para vocês aqui no Spotify, no YouTube também. Compartilhe esse episódio com seus colegas, com seus amigos e não deixe de avaliar o programa em 5 estrelas. Nós estamos crescendo demais nas últimas semanas e é um prazer ter você comigo nessa jornada. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.